Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Estimados irmãos e irmãs, a Eucaristia é este encontro com o Senhor que levanta o nosso olhar para o céu, abre-nos novos horizontes, faz com que o nosso coração se expanda. Muitas vezes vivemos só num horizonte temporal, apegados, demasiado ocupados com as coisas cá da terra, e o nosso olhar fica sempre cabisbaixo. Aqui na Eucaristia, unindo-nos a Jesus, o Filho, Ele levanta o nosso olhar e o nosso coração onde está o nosso Pai, que quer que vivamos como filhos. Para isso nos enviou Jesus, a sua palavra, o Filho, que nós vamos escutar e que depois vamos comungar neste sacramento. Pelas vezes em que vivemos como órfãos e sem pai, vamos pedir perdão ao Senhor para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Olhai, Senhor, para a vossa família e fazei que a nossa alma, purificada pela penitência corporal, resplandeça cada vez mais com a luz da vossa presença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor. A chuva e a neve que descem do céu não voltam para lá sem terem regado a terra, sem haverem fecundado e feito produzir, para que deem a semente ao semeador e o pão para comer. Assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não digais muitas palavras como os pagãos, porque pensam que serão atendidos por falarem muito. Não sejais como eles, porque o vosso Pai bem sabe do que precisais, antes de vós lhe pedirdes. Orai assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas faltas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas faltas. Palavra da salvação. Como bem sabemos, o nosso país está numa situação, alguns territórios de seca severa, outros de seca extrema. E esta situação tem-nos permitido ver o que é o terreno, o que é a terra sem água. A terra sem água abre-se, quebra-se, é totalmente infrutífera. Isto diz-nos da necessidade da água e como a missão da água é fazer com que a terra nos dê aquilo que ela pode dar. Sem essa água, a terra não dá nada. Com essa água pode dar-nos tanto. Por isso é que, na primeira leitura, como escutávamos, o profeta compara a palavra de Deus com a chuva, com essa chuva que vem regar a terra seca e exausta, essa terra que tantas vezes é o nosso coração. O salmista diz muitas vezes em oração: a minha alma tem sede de vós como terra seca sem água. Assim é o nosso coração, quando nos afastamos desta fonte de água viva que o Senhor nos dá. Essa fonte de água viva, essa água viva é Jesus. E o que é que Jesus faz em nós? Como é que Jesus faz brotar da terra seca do nosso coração um autêntico jardim? A isso nos responde o Evangelho. Jesus é o Filho. Jesus é esse que vive totalmente nas mãos do Pai. Reparemos que podemos fazer muitas imagens de Deus. Em primeiro lugar, aparece aqui no Evangelho a imagem de Deus que tem os pagãos. Diz o Senhor que eles precisam falar muito porque pensam que assim serão atendidos. Que imagem de Deus é que têm estas pessoas? Primeiro, devem imaginar um Deus muito longínquo, alguém a quem é preciso chamar a sua atenção para que olhe para nós. Por isso precisam falar muito na oração. Além disso, devem imaginar um Deus que é preciso convencer, que é preciso, perdoem-me a expressão, chatear para nos atender. Porque é um Deus que está mais ocupado com outras coisas do que conosco. Pelo contrário, a imagem de Deus que Jesus nos apresenta é totalmente diferente.
diz o Senhor: o vosso Pai bem sabe do que precisais antes de vós lhe pedirdes. O nosso Deus é um Deus atento, é um Deus próximo, que nos conhece melhor do que nós nos conhecemos a nós próprios, que conhece as nossas necessidades antes de nós as conhecermos ou formularmos. O nosso Deus é verdadeiramente Pai, é verdadeiramente um cuidador, é verdadeiramente alguém que nos criou e que nos cuida, que nos acompanha ao longo de toda a vida. E então como é que Jesus transforma o deserto do nosso coração neste jardim? Jesus dá-nos esta oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é só mais uma fórmula orante, não é só mais uma oraçãozinha, mais uma reza entre tantas. A oração do Pai Nosso é sobretudo um lugar onde nós podemos experimentar o que é ser filhos. Certamente já tivemos toda esta experiência. Estamos diante de uma paisagem com um amigo nosso ou alguém a quem queremos bem e reparamos que nessa paisagem há algo muito bonito. E estamos a apontar isso à pessoa que está ao nosso lado e ela não vê. E às vezes fazemos o seguinte: põe-te aqui e agora olha para ali. Estás a ver? E a pessoa finalmente vê. Pois com esta oração do Pai Nosso é isso que Jesus quer fazer. Jesus pega em nós e coloca-nos na sua posição, na posição do Filho. E o objetivo de Jesus é que nós reconheçamos que Deus é nosso Pai, mas que também sintamos os efeitos dessa paternidade em nós. Que nos sintamos sustentados, cuidados, que nos sintamos profundamente amados por este Pai que não tira os olhos de nós. Sem esta experiência, estimados irmãos e irmãs, nós não conseguimos viver a Páscoa, nós não conseguimos entrar na Páscoa, não haverá Páscoa em nós. Jesus só consegue abrir os braços na cruz e atirar-se para os braços do Pai, porque Ele é o seu Pai. Nós só conseguimos vencer o mal, nós só conseguimos dar o bem, nós só conseguimos amar se soubermos que somos sustentados, amparados por um Deus que é nosso Pai. O profeta Isaías dizia que a palavra de Deus não regressa a ele sem ter cumprido o seu efeito. Na Páscoa, nós contemplamos este regresso de Jesus ao Pai. Mas, na verdade, Jesus não regressa sozinho. Ele arrasta-nos para o Pai, arrasta-nos para esta comunhão de vida. Nós já temos lugar reservado no meio da Santíssima Trindade. O nosso lugar já está reservado, marcado, comprado. É o corpo do Filho. É o Filho, é Jesus. Unindo-nos a Ele, nós viveremos para sempre a receber este amor do Pai e a amar o Pai como verdadeiros filhos. Daqui a pouco, quando recebermos o corpo do Filho, o corpo de Cristo, começaremos já a fazer esta experiência do que pode ser a nossa vida para sempre. Que esta comunhão, que esta Eucaristia transforme o deserto do nosso coração num jardim, com a água viva do amor de Deus nosso Pai, que nos criou e, sobretudo, que nos cuida em cada momento da nossa vida. Que assim seja. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus e a oração estão no centro da liturgia da Quaresma. Peçamos ao Pai que nos ensine a escutar e a rezar, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelas igrejas particulares do nosso país, para que ensinem os fiéis a escutar a Deus
e a orar com as palavras de Jesus, oremos. Ouvimos, Senhor, pelos homens e mulheres do mundo inteiro, para que entendam que a oração deve ser sóbria, porque Deus bem sabe o que precisam, oremos. ouvimos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz e construí-la e a defendê-la, e contra as primícias de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construir um mundo novo. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos que escutam e acolhem a palavra, para que ela não volte para Deus, sem ter produzido o seu efeito, oremos. Ouvimos, Senhor. Por todos os que andam tristes e sem forças, para que clamem a Deus, que os há de ouvir e livrar de todas as angústias, oremos. Por todos os habitantes desta paróquia, para que tenham sede de Deus e o procurem no silêncio, na oração e na caridade, oremos. Senhor, Pai Santo, fazei que vos rezemos com os mesmos sentimentos que habitavam no coração do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho de salvação. Oremos. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, recebei estes dons que nos vieram das vossas mãos e transformai este alimento da nossa vida presente em sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, para renovar na santidade os vossos filhos,
concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico António, o nosso bispo eleito José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade,
para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Como chuva que refresca a terra, o Senhor deu-nos a oração do Pai Nosso. Fiéis aos seus ensinamentos, ousamos dizer como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dissei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Oremos. Pela comunhão nos vossos mistérios, ensinai-nos, Senhor, a moderar os desejos das coisas terrenas e a amar os bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a benção dos objetos religiosos que levais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.